façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Vamos falar de Bolsonaro. Bolsonaro não está preso ainda. O Otávio Guedes, o comunista da Globo News, só tem comunista lá, parece até que cochilou, esperando a prisão, né? Mas não está preso ainda. Não adiantou nada o plantão da Renata Vasconcelos. Mas o seu advogado, Frederico Vassetti, teve o celular apreendido. Veja, até pouco tempo atrás, a OAB daria um salto e gritaria dizendo assim: advogado é coisa sagrada. Você não pode pegar assim, apreender o celular de qualquer forma, com base em qualquer pretexto, porque ele pode estar envolvido em alguma coisa, porque existe a quebra de sigilo ali do cliente com o advogado. Com o advogado é com quem a gente pergunta as coisas mais hipotéticas e se confessa mais do que com o padre, né? Então, o que já ficou claro para todo mundo é que no Brasil não tem mais regra, não tem mais lei, não tem mais Constituição, vale tudo para prender o homem. A esquerda, o sistema, não vai relaxar enquanto não tornar realidade, depois de 1000 repetições, a narrativa criada há 4 anos. O homem é safado, corrupto, genocida e por aí vai. Tentaram implicá-lo no crime da Marielle. Agora ninguém mais pergunta quem matou Marielle, que parece que foi gente aí do crime de contravenção, meio ligada aí de alguma maneira a petistas e não ao Bolsonaro. Tentaram falar da compra de leite moça, não sei o quê, da mansão. Tentaram falar... que mais? Refresca minha memória aí. Tentaram imputar um monte de crime a ele, né? E um depois do outro, tudo vai caindo como narrativa absurda, mas eles não desistem. E eles estão salivando, porque o sistema precisa tornar o Bolsonaro inelegível, check, prendê-lo provavelmente, eles estão calculando o efeito disso na população, humilhá-lo em praça pública e usá-lo como símbolo para alertar que nenhum direitista mais pode chegar ao poder. Vai ter consequências. Se a direita ousar querer o poder uma vez mais, vai ter consequências. Só pode a direita permitida leias tucanos. Então, eles estão com esse objetivo, daí o título da minha live de hoje, que é uma frase atribuída à turma da KGB, que tanto inspira o PT, né? Então, mostre-me o homem e eu lhe mostro o crime. Isso é a turma da KGB. Quer dizer, não precisa ter crime. Precisa ter a pessoa que você quer incriminar. E aí você começa com a pesca probatória, né, o Fish Expedition. Eu quero lembrar a vocês coisas que a imprensa esquece muito rápido. O celular do Mauro Cid, que agora está aí, diz, não diz, vai confessar, não vai, delação, não vai, a Globo News diz uma coisa, o Estadão nega, a Veja. O Mauro Cid teve o telefone dele confiscado por conta de suspeita de adulteração no cartão de vacina de Covid. E pegaram o telefone do braço direito do Bolsonaro, com base nisso. Então, está escancarado o que está acontecendo no Brasil. Já condenaram o Bolsonaro, estão em busca de qualquer pretexto para auxiliar na narrativa criada há 4 anos. Então, veja a Eliane Cantanhede, por exemplo. Walter Delgatti, o hacker, estoura a boca do balão e deixa Bolsonaro e Forças Armadas sem ar e sem defesa. Uau, a casa caiu! Isso foi na primeira parte, onde todos os coleguinhas e companheiros petistas levantavam bolinhas e o estelionatário mentiroso compulsivo petista cortava. Veio a hora do almoço, veio a turma de oposição e ele só ficou em silêncio. Porque o cara é um petista. Um petista, portanto, um safado, um ladrão, um estelionatário mentiroso. Há uma linha de investigação que é aqueles 17 milhões da vaquinha, aquilo não é lavagem de dinheiro, e aí começa quebra de sigilo da Michelle. Olha a cara de felicidade com o GC, a bomba de Mauro Cid,
da Natuza Neri. Olha a cara de felicidade. A turma da Globo News não consegue se conter de tanta felicidade. Se cai o Bolsonaro, não cai o Bolsonaro sozinho. Se cai o Bolsonaro, cai Bolsonaro, a entourage, militares da ativa que estavam com Bolsonaro, militares da reserva que estavam na ativa e que foram para a reserva muito recentemente. Aqui a gente está falando de um verdadeiro strike. Então, ter chegado tarde na história vai custar, vai deixar esse preço, um preço alto para as Forças Armadas, não tenho muita dúvida disso. Não consegue se conter, né? Bolsonaro pode ter cometido equívocos, erros, vamos falar um pouquinho até da bola da vez, das joias e tudo mais. A Michele Bolsonaro ofereceu os extratos bancários, isso não precisava ter quebrado o sigilo por justiça, era só pedir, né? Mas o fato é, todo mundo no Brasil, decente, atento, sabe que Lula é um safado e que Bolsonaro é um cara do bem, é um cara patriota do bem. Pode ter se enrolado em algumas coisas, existe uma região cinzenta, não resta a menor dúvida. Não resta a menor dúvida. Mas o fato é que tentam pegar alguma coisa no Bolsonaro desde que ele estava engatinhando. E até hoje só produziram cortinas de fumaça. Isso é o fato. Enquanto isso, diesel dispara, gasolina dispara, bolsa tem 13 quedas consecutivas, os investidores retiram 8 bilhões e meio de reais do mercado em um mês. Cortina de fumaça. Mas a turma da Globo News está nesse escândalo. COAF aponta que 60 mil reais foram depositados na conta de Michele. Caramba, é esquema! Opa, peraí, 45 depósitos em 8 meses. Então um marido dava algo como R$ 1.300 por depósito para a esposa, ele com o salário de presidente, um dos maiores do setor público, né? R$ 7.500 por mês para uma esposa. Qual é a polêmica? É como diz a Bárbara do canal Te Atualizei, isso não é jornalismo, a mídia é criminosa. E essa é a única constatação que podemos ter. É inapelável. A mídia no Brasil hoje é uma prostituta chinesa, petista. É corrompida de alma, de ideologia e de bolso. É um bando de militante a serviço de um safado. Olha o que eles fazem. A tentativa de sujar, manchar, assassinar a reputação da família toda é um negócio abjeto. Aí vem o Kennedy Alencar, sinônimo de petista. É incorreto dizer que Delgatti não apresentou provas. O depoimento dele é prova testemunhal. Precisa ser corroborado por outras provas, sim, mas relatou fatos, não, relatou versões, seu militante lulista, que presenciou e dos quais participou. Mostrou que recebeu pagamento e se reuniu com o Bolsonaro. Testemunho tem valor jurídico e interesse público. Não! Testemunho de um petista que diz, eu quero aparecer para ser candidato a deputado, que diz, eu não só voto no Lula, como faço campanha e peço voto no Lula. Um cara que cometeu inúmeros crimes, tem uma ficha corrida digna de ser do PT. A palavra dele agora vale como prova. Quem diz isso? O militante lulista da mídia. Quer dizer, o negócio é escancarado. O tal do hacker, que foi o artífice da Vaza Jato por patriotismo, lá ele não recebeu de ninguém, né? Ele teve 9 dias de conversa com a comunista Manu Dava. Imagina, né? Agora, a deputada Carla Zambelli pode ter sido ingênua a ponto de acreditar numa conversão desse cara, acreditar que o cara estava disposto a entregar os companheiros. Pode ter acontecido isso. E ela, se fez isso, fez uma burrada incrível. Foi muito ingênua. Agora, que o cara é 171, petista, malandro, e a palavra dele não vale nada, isso está muito claro, né? Aí ele diz que não gravou a conversa com o Bolsonaro,
porque o celular estava no modo avião. Ah, um hacker entrou com o celular, mas estava no modo avião e não gravou. Tá, eu preciso confessar a vocês uma coisa. Eu tive já um encontro com a Angelina Jolie num hotel, mas eu não gravei porque estava em modo avião. Então vocês vão ter que acreditar na minha palavra. Sendo que se fosse eu mesmo dizendo isso sem tom irônico, talvez vocês acreditassem, né? Porque eu não minto. Agora, imagina isso vindo de um estelionatário petista. O negócio é muito grosseiro. Muito grosseiro. O cara estava recebendo instrução dos petistas durante a CPMI. Dos petistas. Não tem nem pudor em esconder o ensaio. Esse é o advogado dele ostentando o livro do Lula. É só isso, né? Vamos todos acreditar nessa palhaçada. Aqui um superchat perguntando: pergunte ao Delgado se ele vota no Lula. O voto é secreto, pessoal, mas daí, ó, eu só tô colocando. O voto de hoje, sem dúvidas, vota no Lula, e não só vota, uma peça que vota no Lula. Faça campanha para ele, o que é preciso, o voto de hoje. Só isso. Vamos todos acreditar na palavra do petista safado. Aí vem a Folha de São Paulo. Saiba a diferença entre os presentes do Lula e da Dilma e o caso da Jorge do Bolsonaro. Sabemos as diferenças. As diferenças são: um foi o Lula e a Dilma, o outro é o Bolsonaro. Né? Então, a Folha de São Paulo, assessora de imprensa do PT, tentando passar pano e dizer: não, o Lula e a Dilma ficaram só com 8, 9 presentinhos avaliados em 30 mil reais, e olhe lá. Bom, tem que combinar direito isso com o próprio Lula, né? Sabe o que é alguém sair da presidência com 11 containers de acervo sem ter onde pôr? Você sabe o que é sair com cadeira, com trono, com papel, com tudo que vocês possam imaginar? Porque se somar todos os presidentes da história desse país, desde Floriano Peixoto, eu fui o que mais ganhei presente. Aí vem lá, né? Uma região cinzenta. Eu, particularmente, acho que todo presente que um presidente ganha pertence à União. Porque é óbvio que é delicado isso, por isso que falta até uma lei. Tem uma norma que fica uma região cinzenta, o próprio Bolsonaro alegou vácuo de regras. Vácuo de regras. O que define lá o que é personalíssimo? É subjetivo, né? Um boné, uma camisa, ele mesmo diz lá, tem 9 mil itens lá. Né? Todos os ex-presidentes tiveram problema, a legislação é confusa, é lá de trás, tem uma portaria depois que foi feita. Então, o negócio não é claro. Não é claro. Me parece evidente que a ideia da lei é impedir que presidentes no cargo recebam presentes valiosos que possam soar como uma espécie de suborno, agrado, uma expectativa de tomar lá da cá. E um Rolex, alguma coisa assim, se enquadra nisso. Aí tem um monte de outros problemas. O Bolsonaro mandou vender, ou ele diz que o Cid tinha autonomia, ou o Cid vendeu e mandou mensagem dizendo que era melhor dar o dinheiro direto para o presidente sabendo ou não, ordem do presidente ou não, tudo isso é relevante para o caso. Mas o fato é que tudo isso é muito, muito diminuto, pequenininho, ridículo, perante o que é o Lula, perante o que o desgoverno atual vem fazendo, com a volta do Brasil. O Brasil está de volta, junto com a Odebrecht, junto com o esquema da Petrobras, junto com toda a parafernália que a gente conhece tão bem dos outros governos do PT. E a imprensa querendo destruir, demonizar, atazanar, demonizar o presidente Bolsonaro. Advogado de Mauro Cid indica recuo. É isso ou a Veja mentiu? Uma capa meio precoce, né? Podemos apelar para Mark Twain aqui. Parece que o anúncio da minha morte foi um tanto precipitado. A confissão, a capa da Veja, aí já recuou. Já cabe prisão preventiva para Bolsonaro. Diz ex-ministro da Justiça. Não, ex-ministro da Dilma. Faltou esse detalhe, né? Na chamada e no subtítulo a gente não lê. Que ele é o ex-ministro da Dilma.
É a opinião de um dilmista, de um lulista. Prisão preventiva. Quer dizer, os caras estão com sangue nos olhos e faca nos dentes. Eles querem empalar Bolsonaro em praça pública. Eles precisam disso para dar sustento a 4 anos de narrativas infundadas. Não conseguiram nada. Teve a vacina, compra da vacina, lembrei de mais um, né? Era uma coisa atrás da outra, que o sistema inventava e não dava em nada. E a Verinha babando. Ninguém dorme. A pedido da Polícia Federal, Moraes quebra sigilo bancário e fiscal de Bolsonaro. Verinha, vamos fazer jornalismo uma vez na vida? A pedido da Polícia Federal é, de novo, fake news. É desinformação. Porque todo mundo sabe que é a Polícia Federal comandada pelo Alexandre de Moraes. A Gestapozinha lá dentro. Então, o jogo de cena todo mundo já entendeu. É o Moraes que está fazendo isso tudo. Então, seja jornalista uma vez na vida, em vez de ficar só datilografando o que o chefinho manda. Por falar na Verinha Magalhães, tomou uma escovada do Glenn Greenwald. Não deveria surpreender ninguém que Vera esteja distorcendo tudo, como sempre, porque ela é uma ativista política e com ciúmes de jornalistas que fazem reportagens importantes. Toma, Verinha! Toma! Vai chamar o Glenn de bolsonarista? Blogueiro bolsonarista? Militante. Descansa, militante. Tá dando muito trabalho ficar salivando e torcendo e criando factoides para ver se a família toda do Bolsonaro acaba atrás das grades.